Essa é a tela inicial, quando nós abrimos o MyCat Planner. Então, o MyCat Planner é um software para fazer programação automática. Ele funciona usando modelos matemáticos vindos do CAD. Esses arquivos, eles podem ser modelos matemáticos 3D ou sólidos 3D. O MyCat Planner ele tem a capacidade de trabalhar com arquivos PMI, que são aqueles sólidos matemáticos cotados em 3D. Então, um exemplo disso, ele trabalha com dezenas de formatos. Eu vou abrir, por exemplo, um PRT, mas ele abre CATIA, Inventor, SolidWorks, NX. Trabalha também com modelos STEP. Bom, isso, por exemplo, é um arquivo 3D com PMI. O MyCat Planner ele tem a capacidade de ler essas cotas em cima do modelo matemático e gerar o programa 3D para nós. Então aqui nós temos um modelo de máquina tridimensional. Ele tem lá uma biblioteca de máquinas, onde você possa imaginar uma empresa que tenha várias máquinas tridimensionais diferentes, cada uma com um tamanho diferente, cada uma com o seu setup diferente. Então, uma máquina com sensor de toque, uma máquina com sensor de scanning, uma com cabeçote fixo, uma cabeçote indexável. Por isso é interessante ele ter todas as máquinas aqui. Nós fazemos essa montagem, essa configuração prévia no MyCat Planner. E aí, funciona da seguinte forma: nós carregamos o modelo matemático, escolhemos para qual máquina tridimensional vamos gerar o programa, mostramos a posição onde a peça vai ficar. Então, neste exemplo, vamos imaginar que essa peça vai ficar nessa posição quando for medida. O que o software vai fazer, aqui ele tem o plano de controle do que tem que ser dimensionado, né? No caso, essas são as cotas que nós enxergamos ali no 3D. Então essas cotas elas vieram junto com 3D. Isso é o que é o sólido com PMI, né? Ela veio do CAD assim. E o MyCat ele tem a capacidade de ler essas cotas, interpretar e gerar o programa de medição para nós automaticamente. Então, nesse exemplo, eu quero que ele gere o programa de medição para mim. O software é todo em português, ele é bem simples de usar, são só esses botões que nós temos aqui em cima. Aqui eu vou mandar ele gerar o programa de medição e vamos ver quanto tempo ele leva para fazer esse programa de medição. Tá pronto? Ali é o programa de medição que ele gerou para nós. Ele já dá uma indicativa aqui que esse programa de medição vai levar 8 minutos, essa peça vai levar 8 minutos para ser medida e haverá duas trocas de ponta no rack. Então ele identificou também que algumas cotas será necessário trocar de ponta ali no rack, no magazine, para poder medir. Então ele já faz isso automático. Aqui a gente pode rodar a simulação, aqui a velocidade qualquer que ele rode, né? Uma vez é em tempo real. Eu vou colocar 4 vezes aqui. E esse vai ser o programa de medição que nós vamos ter que nós vamos enxergar depois rodando na máquina tridimensional. Vou acelerar mais. Depois que esse programa está feito, ele já está pronto praticamente. A gente só tem que clicar nesse último botão aqui, ó, converter para GeoPack, e o software vai converter isso aqui e vai gerar um programinha lá para o Geopack Win, onde eu vou levar esse programa. Pode ser via rede, pode ser com um pendrive, para essa máquina para a qual eu gerei o programa e colocar a peça lá e medir. Né? Ó, ele faz a troca no rack.
Uma outra situação mais comum que nós temos são modelos matemáticos sem PMI. Então, um caso bem comum é um arquivo em STP, que é um formato CAD que a maioria dos CADs consegue carregar para nós. Que a maioria dos CADs do mercado conseguem salvar, né? Então, vou carregar um modelo aqui. Nós temos aí um modelo 3D de uma peça sem cotas. Então, não tem o que o MyCat medir. Nesses casos, o software ele tem as funções para nós colocarmos as cotas. Então, vamos fazer um exemplo aqui, onde eu vou colocar o que deve ser medido nessa peça. Então, por exemplo, eu vou começar indicando para ele as referências, por onde a peça tem que ser referenciada. Então, vamos dizer, por exemplo, que eu quero que essa face superior aqui ela seja o datum A. Então, eu vou indicar para ele, ó. O software funciona assim, nós vamos clicando com o botão direito e adicionando os elementos que nós queremos. Então, por exemplo, ali, eu vou indicar para ele que existe um plano, eu quero que ali seja construído um plano de referência. E eu vou indicar também que esse plano eu vou definir ele como referência. Então ali o software já indica a letra A lá de referência. Eu posso trocar essa letra se eu quiser, aqui do lado esquerdo. Ela vai ser minha primeira referência. Vamos dizer que a segunda referência seja essa face aqui do lado. Então vou colocar aqui outro plano. E vamos falar que ele também é uma referência. Nesse caso, a referência B. Posso a qualquer momento trocar essa letra se eu quiser. E vamos dizer que a referência C seja um furo. Por exemplo, esse furo aqui. Ele foi desenhado bipartido pelo CAD, então a gente pode mandar selecionar ele todo. Eu vou indicar que existe um círculo que vai servir de referência para mim. E esse círculo também eu vou definir como elemento de referência. É o datum C. E agora eu já vou indicar para o software que esses três elementos aqui, eles vão ser a referência principal da peça. Vão ser um primeiro sistema de coordenadas, vamos dizer assim. Lembrando, eu posso ter vários sistemas de coordenadas numa mesma peça. Então, se eu quiser depois adicionar mais datums e criar outros sistemas de coordenadas, o software permite também. Bom, daqui então eu só tenho as referências, mas eu ainda não tenho nada que ser medido, ainda não tenho cotas, né? Então, vamos começar a criar algumas cotas aqui. Por exemplo, eu vou querer dimensionar esse furo aqui, eu quero controlar o diâmetro dele. Então, vou avisar o software ali, ó. Eu quero que seja controlado esse furo. Mas o que eu quero que seja controlado no furo? Então, eu vou adicionar as características. Ó. O furo eu posso controlar batimento, circularidade, concentricidade, perfil de linha, posição. Nesse caso, eu quero controlar o diâmetro. Então, eu vou adicionar aqui, ó, diâmetro. Ele adicionou lá um diâmetro de 8. Ele já sabe que esse diâmetro é 8 porque ele está puxando essa informação do CAD. E a tolerância nós podemos digitar aqui, ó. Nesse caso ela veio com mais ou menos 1/10. Vamos dizer que fosse um ajuste ISO, eu posso adicionar aqui o ajuste ISO. Qual a classe de tolerância, né? Então, por exemplo, vamos dizer que fosse um furo H7. H7. O software ele já vai identificar H7. Para H8, H7, a tolerância seria essa. Ó. E adiciono lá. Então, nesse furo ele já entendeu que tem uma tolerância para ser controlada. Eu posso também, se eu quiser, a região onde eu quero que esse furo seja medido, eu posso controlar aqui. Basta arrastar um pouco ali o mouse, né? Vamos fazer outro. Quero controlar nesse furo aqui uma tolerância de posição. Então eu vou colocar um diâmetro
E vou adicionar lá. Eu vou controlar o diâmetro dele também. Ó, o diâmetro de 6,8 mais ou menos 1/10. Vou manter, vamos dizer que no caso dessa peça a tolerância seja mais ou menos 1/10. E vou adicionar também uma tolerância de posição. E aí nessa tolerância de posição eu vou editar ela. Vou falar que é uma tolerância de 0,05. Ela tem um modificador de máximo material. É uma zona de tolerância cilíndrica e os datums dessa tolerância são os datums ABC. Fica bem mais fácil trabalhar com esse software porque o operador não precisa entender como é feito esse cálculo, nem como ele tem que medir isso na máquina. Basta ele olhar no desenho em papel e tentar replicar aquele desenho que ele enxerga no papel, ele desenhar igual aqui. Quem vai se encarregar de interpretar e fazer a máquina medir isso aqui é o próprio software. Vamos colocar também uma tolerância, por exemplo, de paralelismo. Eu quero que essa face aqui de trás seja medida e nela eu vou adicionar um paralelismo em relação ao meu datum B. Pode ser 1/10. Ó. Vamos colocar também, por exemplo, uma tolerância de superfície aqui. Nessa superfície toda aqui, podemos vir aqui adicionar o elemento, nesse caso uma superfície. E vou falar para ele também que eu quero tolerar a superfície. Então temos lá tolerância superfície sem datum e se no desenho mostra que tem algum datum, a gente pode adicionar aqui as referências primárias, secundária, terciária. Então, por exemplo, quero que tenha o datum A, o datum B e o datum C, como exemplo. Ó. Ele vai medir aquilo como uma tolerância superfície com datum A, datum B e datum C. Vamos colocar... E se eu quiser colocar, por exemplo, uma tolerância de distância? Eu quero controlar a distância entre esses dois furos. Como funciona? Nós podemos vir aqui adicionar um elemento em cada um, né? Então, por exemplo, esse caso aqui é um cilindro. Vou fazer a mesma coisa no outro. E agora, para poder calcular a distância, eu vou selecionar os dois ao mesmo tempo, segurando o Ctrl do teclado. Então, clico nos dois, ou pode ser clicando aqui na árvore também. Vou lá, botão direito. Adicionar elemento, como por exemplo, a distância entre eles dois. O software já cria lá essa distância para mim. Ele sabe que a distância nominal é de 37 milímetros e a tolerância sou eu que dito aqui, né? Se eu quiser uma altura também, por exemplo, eu quero controlar a altura desta face para esta face de baixo, o datum A nesse caso, né? Eu posso vir selecionar a face que eu quero medir. Se eu quiser que seja todas as outras juntas ao mesmo tempo, eu posso selecionar todas elas como candidatas, porque elas estão na mesma altura, né? E adicionar um elemento lá, por exemplo, o plano. E agora, para calcular a altura, basta a gente selecionar os dois planos que eu quero a altura ao mesmo tempo, esses dois, e adicionar um elemento distância. Então, por exemplo, lá o software já entende que a altura, né, 10 milímetros, e a tolerância eu posso editar. Por exemplo, eu quero que seja uma altura somente para tolerância positiva. E assim nós vamos adicionando as tolerâncias que queremos medir. A ideia aqui então é pegar o desenho em 2D em papel e vir desenhando todas as cotas. Então as tolerâncias que eu desenhei, o software vai montando aqui o nosso plano de controle do que tem para ser medido nessa peça. E quando estiver pronto, eu posso salvar isso para uso futuro, quantas vezes eu quiser. Esse arquivo 3D vai ficar salvo
agora com as cotas para quando eu quiser usar ele à vontade. E agora então eu vou querer fazer o programa de medição disso daí. Como é que funciona? Acrescentei a máquina aqui. Vou selecionar como que essa peça vai ser colocada na máquina. Vamos dizer que essa peça ela não vai ser colocada diretamente sobre o desempenho. Ela vai ser colocada em cima de um dispositivo que eleve um pouco a altura da peça. Então eu posso vir aqui e falar para o software qual altura mais ou menos essa peça vai ficar quando ela for ser medida. Posso digitar isso em valores. Nesse caso aqui eu vou fazer visualmente. Vai ficar mais ou menos assim. Só que a peça real, quando for lá na máquina, ela não vai ficar flutuando assim, né, no espaço. Provavelmente essa peça vai ter algum dispositivo que faça ela ficar no alto e algum dispositivo que acerte a posição dela também. Nesse caso é importante o software saber como é esse dispositivo justamente para ele conseguir fazer os caminhos que a máquina vai fazer, onde a máquina vai tocar, ela desviar desse dispositivo. Então é interessante a gente ter o desenho desse dispositivo. A gente pode ter o desenho desse dispositivo vindo do CAD, pode ser desenhado lá em 3D, mas dá mais trabalho. Ou nesse caso aqui, o software também, o MyCat, ele ajuda a gente a desenhar isso. Então ele tem uma função aqui que se chama área de anticolisão, aqui, ó, onde ele permite nós desenharmos paralelepípedos para sinalizar as áreas onde o dispositivo vai tocar na peça, que não pode, a máquina não pode passar por ali, nem tocar pontos. Então, por exemplo, o meu dispositivo vai ficar encostado na face inferior ali da peça. Então eu vou desenhar ele. Ó, desenho um paralelepípedo e eu quero que esse paralelepípedo aí ele seja maior do que o comprimento e a largura da peça. Então ele tem aqui as medidas WLH do dispositivo do paralelepípedo, que seriam as dimensões dele, né? E eu vou desenhar lá, por exemplo, em L 200 milímetros e em W 100 milímetros. Vamos dizer que seja assim, mais ou menos, o meu dispositivo que vai elevar a peça. Então o software agora sabe que tem um dispositivo esse bloco laranja é um dispositivo e que quando a máquina for medir, ela não pode passar em momento algum por aqui, nem tocar nenhum ponto nessa região. Vamos dizer que também que eu tenha uma cantoneira aqui que encosta aqui na base da peça, na lateral e na frente. É importante eu desenhar isso para o software também. Então a gente pode vir aqui adicionar uma área de anticolisão também. Ó, paralelepípedo ali na frente. Eu vou mudar a medida W ali para 100 milímetros. E eu vou baixar um pouco esse dispositivo, ó, de maneira que ele pegue só um pedaço ali da peça. Tá. Só o suficiente para encostar essa peça como cantoneiro. E eu vou fazer um outro aqui na frente. Medida L 200. E a mesma coisa eu vou abaixar ele. Para o software saber que ali tem um dispositivo, né? Não precisa ser um desenho fiel do dispositivo, basta ser um desenho que mostre mais ou menos as regiões onde o dispositivo entra em contato com a peça, para a máquina saber que ali ela não pode medir. Agora a gente coloca a máquina de novo. E agora eu tenho ali minha peça já, o meu 3D cotado. E o meu dispositivo desenhado. Agora eu posso mandar o software interpretar isso aí e gerar o programa de medição dessa máquina para nós, né? Vamos lá, programa de medição. Está pronto o nosso programa de medição dessa peça. Aqui nós podemos simular.
Então ele fez aqui que essa peça vai levar 6 minutos e 54 segundos para medir na velocidade que está setada no software para essa máquina em questão. Haverá 2 trocas de ponta no rack, pelo que ele mostra aqui embaixo, né? Vamos ver. Lembrando, esse programa de medição ele gera para nós, quando nós vamos rodar esse programa de medição na máquina, ele gera esse programa já com o relatório pronto. Então já vai sair, a máquina vai medir dessa forma que estamos vendo aí, e vai ter o relatório prontinho lá em PDF. A interação do operador com a máquina vai ser mínima de programação. A ideia do software ele faz todo o trabalho de programação por nós, né? É trocar a ponta. Provavelmente ele pegou uma ponta mais comprida, para poder medir os 2 furos, né? E ele trocou a ponta de novo para voltar com a ponta que foi iniciada a medição. Então ele já pensou em tudo para nós, né? Ele já pensou até na próxima peça que for medida. Imagina isso, um dispositivo vai ficar na máquina e o operador vai tirar essa peça e colocar outra. Quando ele colocar outra, a máquina já está pronta para começar a medir. Então ele termina o programa já com a máquina pronta para a próxima peça. Então ele já tem essa inteligência também no software. E por último, a última etapa seria o converter para o Geopark. Quando nós clicamos aqui, ele manda esse programa lá para a máquina para a gente começar a rodar. Esse é um software de programação automática. Imagine só, nós temos aí 3, 4, 5, 6, 7, 8 cotas. Não é um programa longo, mas imagina fazer esse programa lá no pé da máquina. Às vezes o operador ia gastar 2, 3 horas, talvez meio período do dia dele só para preparar a máquina para medir isso aqui. Aqui pegando o arquivo 3D, colocando as cotas, gerando aqui. Mesmo se esse arquivo 3D vem sem as cotas, eu tenho que ter esse trabalho de colocar as cotas aqui. Nós gastamos aí alguns poucos minutos, né, para gerar esse programa. Além da facilidade, o operador não precisa conhecer, por exemplo, tanto de GDT, não precisa conhecer tanto de medição. O software ele vem aqui com o editor de regras para nós colocarmos quais as regras que nós queremos que ele use para gerar os programas de medição. Por exemplo, quando for medir um furo, quantos pontos é para tocar. Quando for medir um plano, quantos pontos. Quando for medir um diâmetro interno, quanto que a ponta tem que entrar dentro do furo para medir, a que profundidade da face. E nós podemos definir essas regras aqui e isso vai ficar salvo no software para padronizar os programas. A gente sabe que todas as peças vão ser medidas usando a mesma regra. Então, todo furo foi medido a X milímetros de altura, todo plano foi medido com tantos pontos distante da borda para ter certeza que não vai pegar alguma rebarba. Aí eu não fico dependente da lembrança do operador, de que o operador lembre dessas regras. O software já vai entender e fazer isso por nós. Então, esse é o MyCAD Planner.